No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de março. Para algumas pessoas esse mês de março voou, para outras demorou para passar, para mim foi mais ou menos, né? Mas o fato é que hoje a gente está aqui para conversar sobre o que eu li nesse mês que terminou. Também, como sempre, né, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o nosso ritmo de leitura, sobre a nossa relação com a leitura. Tenho bastante coisa para falar sobre isso esse mês, mas antes da gente começar, vou pedir o de sempre para vocês para se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. E mais uma coisinha antes da gente começar, vou falar sobre a minha não TBR, que seria Billy Summers, do Stephen King. Essa é a nossa leitura coletiva de abril do Clube da Manita. Então, se você quiser fazer essa leitura com a gente, ainda dá tempo. A gente começou na segunda-feira e o cronograma tá bem tranquilo, nosso debate é só no dia 1º de maio, então tem bastante tempo aí para você fazer essa leitura maravilhosa, esse livro que me surpreendeu, que me arrebatou e que se tornou um dos meus queridinhos do autor. Como sempre, o link do clube tá aqui na caixinha de descrição e lá tem todos os detalhes sobre benefícios e etc, mas se vocês tiverem alguma dúvida é só me perguntar. Então essa é a minha não TBR de abril, porque eu li esse livro em setembro e eu até queria reler, mas achei que não é o momento ainda, então não vou fazer essa leitura, mas as coisas estão bem fresquinhas ainda na minha cabeça, então não vai ter nenhum problema. Bom, antes de falar sobre as minhas leituras, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a nossa relação aí com os livros nesse mês. Eu terminei 2021 com uma meta informal de ter uma relação mais saudável com a leitura. No ano passado eu senti em alguns momentos que eu tava em muitas leituras coletivas minhas, né, e dos meus amigos, que eu também tava lendo, assim, querendo estar sempre lendo, né, e dar conta de tudo, e a gente nunca dá conta de tudo e tá tudo bem. E aí chegou o momento em que eu aceitei isso, porque isso estava me prejudicando tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida como leitora, né? Porque como vocês sabem, a leitura é meu trabalho, mas também é o meu hobby. Então, às vezes é um pouco difícil de separar as coisas, mas é muito necessário. E aí eu comecei esse processo no ano passado. Para esse ano, continuo também nessa busca, né, dessa relação mais saudável com a leitura, seja em trabalho ou em lazer, desse equilíbrio. E eu acho que eu tô indo bem. Do lado profissional, eu dei prioridade às leituras coletivas do Clube na Manita, né, que é sempre uma por mês, às vezes a gente tem algum extra e tal, mas no geral é uma por mês, e as minhas leituras de trabalho, né, então eu fiz esse equilíbrio. E do lado pessoal, vamos dizer assim, eu quero, né, desencalhar vários livros, tenho uns mini projetinhos aí pessoais que eu quero dar andamento, tenho minhas listas, né, quero ler mais livros do King, e por enquanto eu acho que eu tô conseguindo fazer um equilíbrio legal. Esse ano, assim, começou bem desafiador pra mim, do lado pessoal, e são coisas que inevitavelmente respingam também em toda a nossa vida, né, seja no profissional ou nas coisas que a gente gosta de fazer, os nossos hobbies, etc. Mas eu tava, né, indo bem, assim, sempre priorizando o bem-estar, sem ficar com aquela pressão de, eu preciso ler, eu preciso terminar, eu preciso ler X livros, eu preciso isso, preciso aquilo. Não, né, tem esse lado do trabalho, das coisas que eu preciso fazer, mas também tem aquele momento em que eu quero ser só uma pessoa que gosta de ler, uma leitura como outra qualquer. Quero deixar bem claro aqui que eu amo as leituras coletivas, também amo, né, trabalhar com livros. Para mim é uma grande honra que as editoras confiem no meu trabalho o suficiente para me convidar para fazer leituras e compartilhar minha experiência com vocês, mas é isso que eu falei do equilíbrio, né, todo mundo tem que ter esse equilíbrio na vida, seja da forma que for, e eu estou em busca disso nesse ano. Mas enfim, comecei 2022 aí com alguns desafios, esse mês de março foi bem complicado, então eu não quis ficar me cobrando realmente, né, eu já não estava me cobrando, mas eu diminuí ainda mais. Teve dias que eu não li, dias seguidos que eu não li, teve dias que eu li 10 páginas, e tá tudo bem, eu realmente não me senti pressionada a fazer isso, sabe? Então eu não me cobrei, não me obriguei, né, a fazer isso, e não me senti mal por isso, então foi ótimo. Mesmo assim, eu acho que eu até li bastante. Quando chegou no fim do mês eu fiquei até surpresa com os livros que eu li, né? Tem alguns fininhos, alguns menores, mas tem alguns um pouquinho maiores. Vocês vão ver que foram mais leituras leves, assim. Também tô tentando ir por esse caminho, né, pra dar uma distraída, dar uma arejada na mente. Eu gosto de ler algumas coisinhas mais leves e tal, então eu estou nessa vibe, né, de não me cobrar, de não me pressionar, e eu sempre trago essas minhas experiências pra cá,
porque eu acho que pode ajudar vocês não apenas na leitura, né, mas em outras coisas da vida que de repente vocês estão se pressionando, se cobrando sem necessidade, porque como eu sempre falo, a gente sempre faz isso, né? A gente começa uma coisa, porque vai ser ótimo, vai ser legal, e quando a gente vê, a gente já transformou aquilo em uma obrigação, em uma questão de produtividade, e eu acho que a gente tem que repensar tudo isso, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito é que nem todo o tempo livre tem que ser usado para produzir algo. Às vezes a gente só quer ficar fazendo nada, realmente, né? Então eu tenho colocado muito isso na minha cabeça, porque antes eu falava, se eu tô livre agora, eu não tô fazendo nada, vou ler. E tudo bem se é o que você quer, né? Teve dias desse mês também, de março, que eu fiquei só lendo e por isso eu consegui ler esses livros todos, né? Mas também tem momentos que a gente só quer ficar ali, livre, sem fazer nada, e às vezes a gente não se permite isso, então eu sempre compartilho essas experiências com vocês, porque, né, essa conversa eu acho que é sempre saudável, e é boa pra mim, né, porque eu desabafo com vocês, e talvez seja bom pra vocês também, né, ouvirem um pouco e repensarem, refletirem sobre o que tá acontecendo na vida de vocês também. Então é isso, vamos lá para as minhas leituras do mês. Comecei o mês lendo Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welch, que é o terceiro livro da série Amor e Gelato, né? Amor e Gelato, depois Amor e Sorte e por fim Amor e Azeitonas. E eu peguei esse livro porque eu queria uma leitura leve e fofa, né? E também ele tem essa proposta de nos levar para viajar, né? Em Amor e Gelato a gente vai para Florença, na Itália, em Amor e Sorte a gente vai para Irlanda e aqui a gente vai para Santorini, na Grécia, que é um lugar que eu sempre quis muito conhecer desde criança e quem sabe um dia eu conheça, né? Então eu fui com essa ideia, né, de uma leitura gostosinha aí para dar realmente uma descontraída na mente, e foi tudo isso, mas essa história me pegou de um jeito que eu não estava esperando. Aqui a gente conhece a Olive Varanax, acho que é esse o sobrenome dela, e ela vive uma vida ótima ali com a mãe, né, nos Estados Unidos e tal, namorado, irmão mais novo, só que ela tem um trauma de infância, né, que foi o abandono pelo pai dela, né, eles eram super grudados e um dia ele simplesmente foi embora sem dar maiores explicações, e ela então, né, cresceu com isso e tal, mas na cabeça dela tá superado, só que ela tenta não pensar muito sobre isso, né, pra não ficar tentando entender quais foram as razões do pai dela. Até que um dia ela recebe um cartão postal do pai convidando ela para ajudá-lo num documentário sobre Atlântida, né, a cidade perdida, que era ali uma coisa deles, né, durante a infância dela. Eles passavam horas, né, pesquisando sobre a verdadeira localização da cidade perdida. Enfim, daí ela não quer ir, mas ela acaba indo, e é quando essa história começa. E assim, eu sempre falo, né, essa série, eu acho que muita gente acaba pensando que são histórias de amor, né, e claro que tem o lado do romance nos 3 livros, mas eu acho que são histórias de amor das personagens, né, das protagonistas com outras pessoas que não um par romântico, né. Então, em Amor e Gelato, a autora fala muito sobre perda e luto, em Amor e Sorte, acho que o foco é mais amor próprio, e aqui a gente tem essa relação da Olive com o pai, né. Eu gostei muito de como a autora construiu essa história, essa relação. Como eu falei, esse livro acabou me pegando de um jeito muito especial, acho que porque ele é fofo mesmo e porque ele é muito bem escrito, mas também por várias coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu acabei sendo tocada mais profundamente por essa questão, porque em Amor e Azeitonas, a autora convida a gente a pensar nos nossos pais antes da gente nascer, né? Muitas vezes a gente esquece que eles são pessoas como nós, que a vida deles não gira em torno da gente, ou até gira, né? Mas não é só sobre nós, então acho que a gente às vezes esquece disso, e esse livro vai muito por esse caminho. Então eu gostei bastante de ver essa relação entre os dois e os personagens também individualmente, como eles foram construídos. Acho que também tem o fato de que eu não gostei tanto de Amor e Sorte, eu amo Amor e Gelato, mas Amor e Sorte realmente pra mim deixou um pouco a desejar, tanto na história em si, quanto na questão dessa viagem para Irlanda e tal. Não achei que a autora explorou tão bem esse cenário. Aqui eu já achei que tudo foi muito bem explorado, não sei se porque eu tenho essa vontade de ir para Santorini, mas eu realmente me senti nessa ilha que deve ser maravilhosa, vendo o pôr do sol, desfrutando dos jantares com frutos do mar e etc. Então para mim foi realmente uma viagem muito gostosa. E para quem sempre pergunta, né, se tem que ler em ordem ou não, na verdade não precisa, são companion books, né, então não tem exatamente que seguir essa ordem, mas é mais legal, principalmente porque em Amor e Sorte a gente tem uma aparição dos personagens de Amor e Gelato. Aqui a gente não tem nada disso, eu até fiquei esperando e não veio. A Olive é citada em Amor e Sorte, mas essa ligação é muito pequena, então se alguém quiser começar por Amor e Azeitonas, eu também não vejo problema, mas se forem ler realmente os 3, acho legal seguir essa ordem, só pra ficar certinho, né? Então essa foi a minha primeira leitura de março. Depois eu li
Uma História de Amor Agridoce, da Luan Lê, que foi um livro também que eu gostei bastante, é um romance young adult, mas que tem outros assuntos abordados também. Tem vídeo aqui no canal em que eu falei mais sobre essa leitura, sem spoilers, então se vocês quiserem eu vou deixar o card aqui, reforçando que esse livro, além da história, né, do Bao e da Lin, que é um romance ali proibido, porque as famílias não se gostam e tal, fala também sobre as dificuldades das famílias que imigraram do Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, né, para os Estados Unidos, então tem toda essa questão. Mostra muito o lado cultural, né, dessas famílias vietnamitas que moram nos Estados Unidos, então tem muita comida, né, da fome, e também fala sobre os costumes, sobre o estilo de vida, sobre a forma de ver o mundo, e mais uma vez, assim como em Amor e Azeitonas, também mostra muito a questão dos nossos pais, né, do que eles foram, de como a vida deles e tudo que eles viveram antes da gente nascer, acaba influenciando a forma como eles nos criam, as coisas que eles esperam pra gente, que eles querem, então traz também essas reflexões e esse outro ponto de vista, essa perspectiva. Como eu falei no vídeo, né, que eu fiz a resenha desse livro, para quem quer um romance young adult, ele também entrega, porque tem muitos momentos ali entre o Bao e a Lin, mas para quem não quer só isso, ele também traz essas outras questões aí que eu acho bem interessantes e tem essa representatividade asiática, né, que para mim é sempre um ponto importante, tanto a representatividade em si, quanto quando é com personagens asiáticos, né? Então eu gostei de ascendência asiática, né, na verdade. Então eu gostei bastante desse livro e fica aí mais uma dica, então, de uma leitura leve e gostosa, porém com temas importantes abordados. Aí eu li Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um autor português, e fiquei muito feliz porque vocês sabem também que, apesar de ler muito mais autores norte-americanos e ingleses, né, eu sempre estou tentando ler mais livros de autores de outros países, né, então fiquei feliz aqui de ler um português, um livro bem curtinho, que dava para ler em um dia, mas eu li em 3, porque, como eu falei, não fiquei me pressionando a ler muito, né, fui no ritmo que o meu coração mandou mesmo, e esse é um livro bem interessante, pequenininho, mas bem interessante, também cheio de reflexões. Aqui a gente conhece uma sociedade em que tudo é contabilizado, tudo é medido com exatidão. E ao invés deles terem animais de estimação, eles têm artistas. E aí a protagonista da história pede pro pai dela para eles comprarem um poeta. E aí a gente vai acompanhando a relação da menina com o poeta e a gente vai vendo como a arte vai mudando ali as pessoas, né, nessa pequena dinâmica aí, principalmente a garota, né, e é interessante porque é uma sociedade que ao mesmo tempo que parece muito distante da nossa, não é, né, porque a gente já vive numa sociedade que quer medir tudo, que quer ser objetivo em muitas coisas, especialmente nas redes sociais, então acho que essa reflexão é a primeira, assim, que vale ser feita com esse livro, e também fala muito sobre essa questão do papel da arte, né, na nossa vida. Muitas vezes a gente tem muitas coisas acontecendo, ou muitas coisas no mundo, não só na nossa vida pessoal, e a gente fica pensando assim, tanta coisa acontecendo, por que eu vou ouvir uma música, por que eu vou ler um livro, por que eu vou assistir um filme, enfim. Mas isso é muito importante, não só porque ajuda a gente a desanuviar, né, mas também porque traz reflexões, traz novas perspectivas e é um respiro para a alma, né, não cura o corpo, não traz soluções para os nossos problemas, os problemas continuam ali, mas também é muito importante a gente ter esses momentos de respiro, então esse livro foi muito bem-vindo, assim, para mim, tanto porque ele é maravilhoso, quanto pelo momento que eu tô vivendo, tal, acho que me fez pensar muito sobre isso, né, pensar um pouco a mais do que eu pensaria normalmente e me trouxe essas reflexões e esse conforto, né, de que a arte sempre vai ser ali, não uma saída, mas uma área de escape ali pra gente dar uma acalmada no coração quando estiver precisando, então recomendo demais esse livro que já falei várias vezes, mas ele é pequenininho, mas com reflexões muito poderosas e importantes, então fica aqui mais essa dica. Depois eu não sabia o que ler, e aí eu resolvi reler Carrie, do King, nessa edição maravilhosa da biblioteca Stephen King, por vários motivos, né? Primeiro porque eu queria ver a tradução nova da Regiane Winiarski, né? Eles refizeram toda a tradução e revisão, etc, da edição para lançar essa nova que tá linda, maravilhosa, e também porque amanhã, quinta-feira, vai ter uma live de Carrie, que eu vou estar acompanhada pelo Felipe Barbosa e também pela Regiane Winiarski, né, que é a tradutora do livro, no canal da Suma. Então já aproveito para deixar aqui o aviso para vocês, amanhã, quinta-feira, dia 7 de abril, às 19 horas, mas também eu vou avisar lá no Instagram, nos stories, então fiquem de olho porque essa live vai ser bem legal. E aí, enfim, resolvi reler de novo, né, pra
né, tá com tudo fresquinho aí, também prestigiar essa edição nova. E eu falo sempre, né, que eu comecei a ler King por Carrie e eu não amei. Isso foi em 2014. Aí em 2020 eu reli o livro, gostei um pouco mais e agora gostei ainda mais, né? Eu brinquei em algum vídeo que se eu reler mais umas 2 vezes é o favorito, né? É brincadeira, mas enfim, eu acho que como eu já li vários livros do King, eu acabo tendo uma visão mais generosa, sim, admito, mas também consigo ver algumas coisas que estão ali no estilo do autor e que eu acho que a gente consegue absorver melhor depois que a gente já conhece um pouco mais o estilo dele. E eu gosto muito do formato epistolar desse livro, sempre gosto do formato epistolar, mas eu acho aqui bem legal porque ele vai intercalando a narrativa em terceira pessoa com trechos de outros livros, com trechos de entrevistas, né, de interrogatórios, com recortes de jornal, enfim, então é uma leitura muito dinâmica. E é também uma história que fala sobre bullying, né, que é um dos temas preferidos aí do King. Eu acho que ele retrata essa questão muito bem aqui em Carrie, então é isso, eu não amo, não favoritei, né, nenhuma das vezes que eu li, mas é um livro que eu acho que todo fã de King deve ler e aí em algum momento, porque realmente vale a pena, né, apesar de eu não amar e tudo, eu acho que ele tem o seu valor sim, e essa edição está muito linda. E aí, por fim, li um livro que estava há muito tempo encalhado aqui na minha estante, que é o Sadie, da Courtney Summers. Esse livro aqui, acho que eu tô com ele desde 2019, toda hora eu falo que eu vou ler, e nunca leio. Ele aparece lá nas votações para leitura coletiva do clube, mas nunca ganha. E aí resolvi então ler com a Clara e a Thaís, e foi uma leitura bem fluida, porque ele alterna a narrativa da Sadie e o podcast, então achei super diferente, assim, eu sei que tem outros livros, né, nesse formato de podcast, mas eu nunca tinha lido, então achei bem interessante, e eu gostei, assim, mas eu acho que talvez eu esperasse um pouco mais. Aqui a gente conhece a Sadie, né, que perdeu a irmã, ela tem uma história de abandono, de negligência parental, enfim, é um livro bem denso, assim, um livro cheio de gatilhos também para abuso, essa questão do abandono e etc, então já fica aqui o aviso. E aí depois que ela perde a irmã, que foi assassinada, ela resolve sair aí em busca, né, de uma resolução para essa história da Mary, que era a irmã dela. Então é isso que a gente acompanha aqui, a Sadie está desaparecida, né, mas a gente tem a narrativa dela também, então muitas coisas vão ser respondidas. E eu gostei, mas eu acho que eu gostei mais pela questão da narrativa, que pra mim foi diferente. Acho que tem muitos temas importantes também abordados, mas apesar de eu ficar muito compadecida da situação da Sadie, não foi uma personagem que eu me conectei tanto, sabe? Então acho que isso deu uma comprometida na minha experiência. E o final, eu achei legal por um lado, porque ele é um final em aberto e eu gosto de finais em aberto, mas nem sempre. Eu acho que nesse caso cabia um final um pouco mais fechado, assim. Eu queria mais respostas, eu queria um algo a mais, sabe? Então pra mim também deixou a desejar um pouquinho nesse sentido, mas é um ótimo livro e ele é interessante porque ele é um thriller, né, um suspense, mas que explora essas questões aí que eu falei, né, de abandono parental, negligência, etc, e outras coisas, né? E é realmente uma história que deixa o nosso coração pequenininho, porque as coisas pelas quais a Sadie passou são difíceis. Eu acho que o ponto que mais me tocou nessa leitura foi saber que existem muitas pessoas, muitas meninas aí que vivem essa vida, né, na realidade. Não é uma coisa só da ficção, nunca é, né? Mas enfim, eu acho que pensar que existem realmente pessoas que passam por isso, que vivem uma vida parecida assim com a da Sadie, foi bem doloroso. É uma leitura que eu recomendo, principalmente por essa questão desse formato diferente e tal, mas que eu achei que eu fosse gostar um pouquinho mais. Então esses foram os livros que eu li, né? Como eu falei, no fim do mês até fiquei surpresa, apesar de Carrie e o Vamos Comprar um Poeta serem pequenos e bem fluidos, né? Eu acho que eu acabei lendo mais do que eu esperava, assim, pra esse momento que eu tô vivendo, tanto como leitora quanto como pessoa. Então é isso, eu fiquei feliz com as minhas leituras e acima de tudo porque depois de muito tempo, foi um mês em que eu realmente não me cobrei pra ler e não me senti mal nos dias em que eu não li, nos dias em que eu li pouco. Isso é um avanço, né? Então, conseguir conciliar aí um pouco de tudo, né? De trabalho, das questões que são importantes para mim como leitora e do momento que eu tô vivendo também, né? Então, conseguir casar tudo isso nesse mês e fazer as minhas leituras e ser feliz, que é o que importa sempre. Antes de encerrar o vídeo, vou perguntar para vocês o que vocês leram por aí no mês que passou, né? Como que foi esse mês de leituras para vocês, qual foi o favorito. Também quero saber se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei ou se vocês têm vontade de ler. E é isso, lembrando da live sobre Carrie, que vai rolar amanhã no canal da Suma, mas eu vou lembrar vocês lá nos meus stories também, então não precisa ficar preocupado que eu vou lembrar.
E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.